Atenção, porque esse caso vai chamar sua atenção. O homem foi preso, o pai foi preso. O pai foi preso acusado de pedofilia. Quem acusou o pai de pedofilia? Me dá a foto aqui. Os próprios filhos. Esse é o pai. Estes são os filhos. Os filhos falam para a justiça, falam para a polícia que o pai abusou. O processo começa a tramitar. A justiça é morosa. Os filhos vão crescendo e o pai acaba preso. O nome dele é Atercino Ferreira de Lima, 57 anos. Este é o homem que foi acusado de abusar dos filhos. Ele ficou 1 ano na cadeia. Sabe quando ele saiu? Hoje. Sabe por que ele saiu? Porque os filhos se reuniram e foram à justiça dizer: pai, nós mentimos. Pai, foi a mãe que obrigou a gente a mentir. E a justiça acatou a mudança de depoimento das crianças, que agora cresceram. Ele foi preso acusado de pedofilia pelos próprios filhos. Ele acaba de ser solto. Ele acaba de ser solto. Eu já vou conversar com o Maurílio. Tem um momento da saída aí, Caio? Me dá só o momento da saída. Olha o momento da saída. Olha o Atercino saindo da prisão e os filhos estão esperando para abraçá-lo. Você caiu muito para a direita, você fode o Luiz, hein? Olha o momento em que eles vão se encontrar. Olha o momento em que eles se abraçam. Os filhos foram manipulados pela mãe, segundo os próprios filhos. Os filhos teriam mentido na justiça porque o pai estava separado da mãe. A mãe obrigou as crianças na época. O problema é que quando as crianças deram conta que elas estavam mentindo, o processo já estava em curso. E aí não tem como você mudar. Porque aí pode parecer o pai pressionando. E o pai acabou preso e os filhos foram lá falar: não, nós mentimos, não. O nosso pai não fez isso. Quando nós éramos crianças, nós fomos obrigados a fazer isso. Olha o momento do encontro. Eles vão falar. Eles vão falar, inclusive o pai vai falar. Vem pra cá, por favor. Maurílio Goldner tá diante dessa história. Ô, Maurílio, esse homem aqui ficou preso injustamente. Os filhos, quando eram criança, foram obrigados. Não dá pra culpar os filhos agora. Porque você fala: poxa, mas por que os filhos fizeram isso? Não, os filhos eram manipulados, mentiram. Depois, com o passar dos anos, eles foram crescendo e entenderam o que estava acontecendo e procuraram a justiça. Só que aí era tarde demais, porque ele já havia sido levado para a prisão. Ô Maurílio, conta essa história pra gente. Você tá na porta da penitenciária, você que registrou essa reportagem, tem muita emoção no ar e é uma história de filme, hein, Maurílio? Pois é, Gotino, felizmente com um final feliz, mas o seu Atercino encontrou os filhos, a Aline e o Andrei, aqui na frente da Penitenciária 1 de Guarulhos. Como você disse, como a gente já viu em algumas imagens, foram momentos de muita emoção. Afinal de contas, quase 1 ano preso aqui e nesse 1 ano tentando que os filhos, que os advogados conseguissem comprovar a inocência dele. Foi um processo muito longo, muito desgastante, foram vários anos que os próprios filhos procuravam a justiça para dizer que o pai era inocente, mas a justiça em vários momentos não deu oportunidade para que eles falassem, para que eles dissessem sobre essa mudança da versão. Segundo eles, eles foram coagidos, forçados a mentir quando eram crianças. Uma coisa muito importante, nesses 11 meses, quase 1 ano, que o seu Atercino ficou preso aqui, os filhos não podiam visitá-lo, por uma questão muito simples. Para a justiça, eles eram vítimas, e as vítimas não poderiam visitar o suposto agressor. Vamos então ver como foi esse reencontro e tudo que envolveu esse dia de hoje, nesta manhã de sexta-feira, aqui em frente à Penitenciária 1 de Guarulhos. Na porta da penitenciária, a expectativa de uma família em busca da reparação de um erro. Os 2 personagens principais são Aline e Andrei, filhos do vendedor Atercino Ferreira de Lima. O dia da prisão, né? O dia foi... A gente não estava esperando, obviamente, ninguém estava esperando por isso.
Foi o dia mais complicado. Ele está preso, mas vai ser solto em questão de minutos. A gente tirou força porque a gente sabia que, a gente sabe que ele é inocente, a gente tirou força, sabia que ele precisava da gente tanto quanto a gente precisa dele. E foi daí que a gente tirou toda essa força para seguir em frente e conseguir esse resultado que a gente obteve ontem. E nossa grande vitória vai ser hoje ele saindo daí. O que nós temos em mente agora é apenas tê-lo conosco. Futuro, a gente ainda não pensou em nada, até porque não teve tempo, né, de pensar em nada. Os filhos tiveram apoio de um projeto americano que ajuda a comprovar a inocência de quem foi preso injustamente. Os advogados pediram a revisão do processo e o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por unanimidade que o vendedor é inocente. 11 meses se passaram entre o dia que ele foi preso e hoje. Atercino foi condenado por abuso sexual contra os próprios filhos, numa denúncia de 2003. Ele e a ex-mulher tinham acabado de se separar. Os filhos ficaram com a mãe, que começou um relacionamento com outra mulher. E ela que teria forçado as crianças, na época com 6 e 10 anos, a dizer numa delegacia que eram vítimas do pai. As crianças cresceram e procuraram a justiça, mas não conseguiram provar a inocência de Atercino. O processo tramitou em todas as instâncias e em abril de 2017 veio a ordem de prisão. Nesse tempo, os filhos não puderam visitar o pai, porque para a justiça eles eram vítimas. Aqui fora está tudo pronto para o tão esperado reencontro. Seu Adercino vai vir caminhando por ali, vai passar por esse portão e aqui, finalmente, vai poder abraçar os filhos. Não demora muito para ele aparecer no pátio do presídio. A liberdade se aproxima e o reencontro acontece. Abraços e lágrimas. Um momento único, tão esperado. Abraços, o reencontro dessa família. Agora, seu Adercino finalmente está em liberdade. Por enquanto, os advogados orientaram ele a não dar entrevista. Mesmo assim, nós vamos tentar pegar qualquer declaração desse momento tão importante na vida deles. São os primeiros passos do seu Adercino em liberdade. É muito feliz. Eu só queria agradecer primeiramente a Deus e agradecer os meus advogados que foram simplesmente o máximo. E sem Deus primeiro e sem a força deles eu hoje estaria talvez aqui preso ainda, inocente. A família está junta de novo e pode dizer: seu Atercino é um homem livre. Ele não tem ficha suja, ele é uma pessoa inocente como todos nós. Para todos, o momento agora é de pensar no futuro. É valorizar cada minuto e falar que eu estou aqui para ele sempre. Ele é um pai especial. Ele é mais que especial. Ele é família. Olha, a reportagem está ótima, deu para entender tudo, ficou fácil de entender. Ótimo trabalho aqui do Maurílio Goldner e nós estamos aqui emocionados, seu Atercino ser preso. Imagino que esse homem não deve ter passado na cadeia, porque a cadeia tem as suas regras, a cadeia tem a sua ética. Um homem que entra lá como abusador de criança, como abusador do próprio filho ou dos filhos, sofre demais. Imagino que esse homem não deve ter passado, deve ter apanhado, deve ter sido agredido. Ele correu o risco de ser morto. Correu o risco de ser morto. Estuprado. Então, esse homem passou por tudo isso. Por tudo isso. Essas crianças foram manipuladas quando tinham 6 e 10 anos. E aí, a justiça demorou tanto para julgar e para levá-lo à cadeia, que quando isso aconteceu, as crianças já tinham 16, 19, 20, um já é maior. E aí o que aconteceu? Eles procuraram a justiça para falar: nós mentimos quando nós éramos criancinha. A mãe que mandou. Só que para a justiça não é assim que funciona, não é uma ciência exata. Mas o que acontece muitas vezes, né, é que, primeiro, o caso é muito mal investigado. Segundo, a justiça legisla, o juiz legisla em cima do frio, que é um papel frio que hoje está no computador. Então, às vezes acontece... Ó, tem muito caso assim, olha. Eu não erro, não. Eu digo que tem centenas de casos assim, como tem centenas de casos que pais separam os filhos, e aí quando eles são maiores de idade, que eles percebem que perderam tanto tempo longe do pai. Agora, esse caso é... Agora, quem acusou
vai ser processado. Pode sobrar para a mãe dos filhos? Não tenha dúvida. E os 2 filhos vão ser testemunhas contra quem? Olha aí, exatamente. Contra a mãe e contra a companheira da mãe. Então, esse capítulo terminou bem, história feliz, mas não acabou a história, não. Teremos mais um capítulo dessa história.